Olá, ouvintes do True Connection. Eu sou a Alexandra Nicolau e hoje temos uma convidada para lá de especial aqui do Rio de Janeiro. Uma referência em marketing, growth e branding no Brasil e na América Latina. Eugênia Delvigna acumula mais de 20 anos de liderança em empresas globais de tecnologia, varejo, consumo e saúde. Foi a primeira mulher a assumir a posição de diretora-presidente do Match Group na América Latina. Eugênia, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer pela sua generosidade, em gravar com a gente esse episódio do True Connection. A gente veio aqui para o Rio, porque para mim eu já sempre te falei que é um prazer conversar com você, né? Então, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade da gente bater esse papo que eu acho tão interessante, né? Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou super feliz de estar aqui com você, de te receber aqui no Rio, e depois de tantos anos, né, que a gente já teve a oportunidade também de trabalhar juntas, tem uma história aí por trás que a gente vai falar um pouquinho, né? Sim. Mas poder dividir um pouco do que eu aprendi nessa trajetória aí de marketing e negócios com Legal. vocês. Obrigada. Eugênia, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da sua trajetória, né? Então, essa questão, como foi ser a primeira mulher a assumir a posição de diretora-presidente, né, do Match Group na América Latina, e também o que te move nesse universo de marketing e crescimento acelerado. Eu tenho mais de 25 anos de experiência, né, em marketing e negócios. Comecei como trainee da Kraft Foods, Mondelez, né, que é uma empresa de alimentos. Depois passei 10 anos em varejo, fui para o mercado de saúde e aí tecnologia me puxou. Eu brinco que me roubou ali da saúde, que eu tinha também um propósito super bacana, mas fui para a tecnologia, entrei no Match Group, né, entrei lá como diretora, né, de Marketing Growth primeiro, e lá dentro mesmo eu cresci até o cargo de diretora-presidente. Eu acho que assim, entender profundamente o comportamento do consumidor, mas mais do que isso, trazer as outras pessoas para trabalharem juntos no objetivo do negócio da empresa, né? Essa questão de ter uma liderança realmente positiva, humanizada, mas combinar isso com os objetivos do negócio, né? Assim, muita gente acha que ter uma liderança mais positiva mesmo, mais leve, compromete resultado, né? E eu acredito que não, eu acredito que a gente pode sim juntar os objetivos mais agressivos de negócio, né, com um jeito de fazer leve. Então eu sempre tentei em todos os meus trabalhos, né, e na minha forma de trabalhar, trazer um estilo mesmo de liderança que trouxesse o melhor das pessoas, né, o melhor dos talentos, por elas se sentirem contribuindo com as forças delas para algo que realmente vai mover o negócio, né? Acho que todo mundo quer, no fundo, se sentir realizado, se sentir produtivo, né? Entender que aquilo que você sabe fazer de melhor pode servir ao mundo, pode servir ao outro, pode servir a um negócio, né? E isso acaba impactando não só, né, no trabalho das pessoas que estão ao seu redor, mas eu acho que nas áreas que estão correlatas, né, trabalhando integradas com a sua área, com isso você vai desenvolvendo uma visão 360 do negócio, né? Você vai contaminando no bom sentido outras pessoas e outras áreas de negócio, e eu acho que essa visão mais integrada é o que traz um resultado que realmente vai mexer o ponteiro, no fim das contas. Quando você fala assim dessa gestão, né, mais humanizada, né, geralmente a gente sempre olhou, né, uma gestão humanizada ela pode ser um pouco perigosa, e não é nada disso, né? Quando você traz essa gestão humanizada, que você falou de olhar todas as áreas, né, isso eu vejo como liderança. Eu queria passar para um outro momento que eu já vi, né, eu tive a oportunidade de ver você liderando times e projetos, né, no varejo, mas você já liderou em setores variados, né, desde alimentos até tecnologia, principalmente nessa questão, com foco em crescimento, inovação e branding. Como que essa diversidade contribuiu para a sua clareza estratégica, né? Então, e como foi a sua experiência como líder feminina em posições tão desafiadoras, principalmente como no Match Group?
Eu acho que ter passado por tantos segmentos diferentes, portes de empresas, né, diferentes também, culturas, né? Eu trabalhei já em empresa americana, empresa europeia, empresa brasileira, todo tipo de diversidade no que a gente traz no nosso repertório. Eu acho que depois isso, brinco que a gente vai guardando num bolsinho e depois vai tirando e vai conectando esses pontinhos, né? E a capacidade que a gente tem de juntar experiências diferentes para transformar e criar algo novo, eu acho que é o que realmente faz a diferença aí quando a gente entra num novo negócio para jogar, né? A gente traz, cada um traz essas experiências anteriores, né? Algumas pessoas são mais especialistas, então trazem uma visão um pouco mais profunda daquele segmento ou daquele negócio. Outras pessoas, como eu, já têm um perfil mais generalista, né? Então trazem um repertório mais variado ali, mas que também, né, se bem costurado, você acaba conseguindo aplicar essa visão mais estratégica de uma forma mais rápida, né? Então, respondendo um pouquinho sobre mim, né, eu preferi fazer minha carreira de uma forma mais generalista por isso. Eu acho que eu funciono melhor conectando pontos diferentes para transformar em algo novo. Eu acho que tanto a experiência em empresas mais consolidadas, né? Eu trabalhei na Kraft Foods, que é hoje Mondelez, que é uma empresa de mais de 100 anos, já trabalhei em startups, já trabalhei em empresas, né, como eu disse, de grande porte, de pequeno porte, de culturas diferentes. Tudo isso faz com que você desenvolva quase que um sistema próprio, né, para você aplicar metodologias que funcionam em um tipo de negócio, trazer aquilo como um olhar novo, como uma lente nova para um outro negócio. E eu acho que esse frescor no olhar é algo que a gente precisa manter durante toda a carreira, né? Não se viciar em certos olhares, né? Então, quando você tem uma variedade de repertório, isso você pode fazer até mesmo dentro da mesma empresa, né? Eu acho que você não precisa mudar de empresa ou mudar de área, né, de atuação para você ter mais repertório, né? Você pode buscar isso através de estudo, através de projetos diferentes na mesma empresa, de troca com áreas diferentes na mesma empresa. Isso sim faz a diferença para você poder costurar melhor os pontinhos, né, e fazer acontecer de uma maneira mais ágil, né? Hoje o que o mercado pede para a gente é muito essa agilidade. Né? Então, mesmo empresas grandes, consolidadas, com processos, né, que a gente brinca que são os transatlânticos, que às vezes são difíceis de você mudar de direção, elas também hoje precisam de mais agilidade. E eu acredito que o profissional que traz um repertório mais amplo, ele sim consegue trazer essa agilidade, essa velocidade que toda empresa hoje precisa, né? E assim, quando a gente fala um pouquinho, né, de desafios e aprendizados como CEO, diretora executiva de marketing e growth, como que é isso? Eu acho que o principal desafio são sempre as pessoas, né? A gente fala muito do negócio, né, do negócio como se ele fosse uma coisa à parte, né? Mas ele nada mais é do que a junção de uma cultura, né, do comportamento e da comunicação daquilo para fora, né? Eu acredito muito numa metodologia de marketing chamada Business Brand and Behavior, né? É um conceito, né, que você fala muito do comportamento interno da empresa, da cultura interna da empresa, que ela tem que refletir a visão para aí sim você conseguir externar isso para o público que está do lado de fora. E eu acredito muito nessa metodologia. Então, o principal desafio é a gente, primeiro, culturalmente, conseguir alinhar uma equipe. E eu acho que o maior desafio num cargo de liderança, né, seja num cargo de CEO, seja numa outra liderança C-level, é sempre você ter essa visão e esses valores muito impregnados no bom sentido, né, na cultura, nas pessoas que estão ali dentro, para que você consiga externalizar isso. Né? Não tem marca que se sustenta, né, que sustenta um branding que é só da porta para fora. Sim. Né? Você precisa disso da porta para dentro, né? E eu falo que os nossos funcionários, né, os nossos colaboradores, eles são o principal ativo da empresa, eles são os principais garotos propaganda, né? Não é à toa que hoje em dia, né, tem muita marca usando a própria equipe como embaixadora, né, e que está colocando, por exemplo, né, os CEOs, né, os diretores, aparecendo mais em mídias sociais como embaixadores também da marca, né, assim como outros
funcionários, mas não é à toa que esse movimento de mostrar os bastidores de marca está acontecendo cada vez mais, né? As pessoas querem entender que a mensagem que aquela marca, que aquele negócio traz, né, que o servir dela ele é genuíno. E você só consegue ter certeza que ele é genuíno quando você conhece da porta para dentro. Acho que uma empresa que fala de cuidado com o meio ambiente, mas dentro dos processos dela, ela não está efetivamente fazendo isso no dia a dia, ou que a alta liderança dela, né, nas suas pequenas ações, dentro das suas próprias casas, né, não faz aquilo, você não consegue enxergar a verdade naquilo. Sim. Isso prejudica a construção da marca. Da porta para fora, né? Então você tem que ter isso muito bem alinhado, muito bem costurado. Que é curioso, eu acompanho você no seu LinkedIn, eu vi você falando sobre isso em uma publicação que você fez, falando sobre a importância, eu vi algumas publicações também falando sobre isso, sobre a importância hoje que, como os CEOs hoje, eles são mais potentes às vezes, né? As pessoas são marcas mais potentes do que o próprio nome da empresa. Esse ponto que você colocou sobre cultura, curiosamente, nós gravamos um podcast com a diretora de produtos da CVC para falar sobre a importância da cultura dentro de uma empresa e como isso se propaga na marca. E ela explora muito isso, né? Que eles têm uma cultura muito firme, muito forte, muito estruturada, com os funcionários e como isso reverbera para a marca deles, né? Então, você vê que os grandes executivos, eles estão muito alinhados, você se posicionando dessa forma como executiva, da importância de como você constrói isso dentro dos negócios que você atua, e a gente ter uma diretora de produto de uma empresa também conceituada falando dessa coisa. Então, isso hoje, como posicionamento, né, como propósito das marcas, isso tem se alinhado muito. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que cada vez mais, né, as pessoas elas querem enxergar a verdade e a autenticidade, né, nas marcas, nas outras pessoas, né, em tudo aquilo que move o mundo, né, num momento de inteligência artificial que a gente sabe que a gente pode criar, né, pode ser criado muita coisa fake, né, muita coisa que não é verdadeira ali, você ter mais certeza da autenticidade de uma marca, de uma pessoa, do alinhamento desses valores, é aquilo, né, as pessoas não compram mais somente um produto, somente uma marca que elas viram bonita ali, né, uma propaganda bonita, bem feita, elas realmente querem comprar a verdade. E eu acho que a gente está num momento, né, aquele momento, a gente sempre tem o movimento dos pêndulos, né, nos negócios, né, tem hora que você está para um lado, depois vai para o outro e depois você tenta achar um equilíbrio, né, eu acho que a gente foi para o extremo oposto, né, com toda essa revolução tecnológica que a gente está vivendo ainda, mas eu sinto o pêndulo já voltando um pouquinho para o caminho do meio e as pessoas entendendo que não é sobre você ter só tecnologia ou só a parte humana. Você precisa trazer as duas ali para um caminho do meio, aproveitar o melhor dessas duas, e você só consegue garantir esse melhor com autenticidade, porque agora a gente vai ter que ser muito esperto e estar muito atento para não deixar com que o lado da tecnologia, né, e de tudo aquilo que pode ser criado através da tecnologia para o bem ou para o mal, né, que o pêndulo vá muito para o lado de lá. Acho que a gente tem que trazer ele um pouquinho para o caminho do meio. Ao mesmo tempo, humanizar somente, né, é ignorar toda essa revolução que está acontecendo. Né? Então também não dá para a gente ficar só no lado do comportamento humano mesmo. Né? A gente precisa dessa junção. E aí eu acho que quando você tem, né, dentro da empresa um alinhamento de valores, de cultura e a postura das pessoas que estão ali dentro, desde o nível de liderança, que de novo é o que inspira, é o que dá o exemplo, né, você precisa ter uma liderança que walk the talk, né, que ela realmente faça aquilo que ela prega, né, e cumpra aquilo que ela prega, mas aquilo tem que vir para todos os cargos e para todas as áreas da empresa, né, para você realmente trazer esse pêndulo aí para o caminho do meio e usar, sim, a tecnologia para tudo que ela traz de ganho, de agilidade, mas sem perder a autenticidade que só a nossa humanidade é capaz de trazer. Você tocou num assunto recente, eu vi hoje até um corte, né, de uma matéria falando sobre isso, que muitos CMOs eles têm
avaliado isso, que as marcas elas acabaram indo muito para performance e deixaram de lado essa questão da humanização. Você que trabalha com a questão de performance, trabalhou com marcas que a gente está falando, né, que existe, é necessário o relacionamento humano. Você colocou um pouquinho, mas qual você acha que na sua, assim, Eugênia avaliando isso, quais foram os riscos que a gente o que acabou acontecendo nesse meio? Eu acho que assim, durante a minha, que eu brinco, né, durante muitos anos, a escola da onde eu venho, que é essa escola dos bens de consumo, né, de indústrias com mais anos de vida, mais consolidadas, elas sempre apostaram muito no branding e na estratégia de marketing para longo prazo. Né? Então, durante muitos anos, né, essa estrutura, né, de uma comunicação de marca pensada a longo prazo era muito importante. E aí, com o avanço da tecnologia, com redes sociais, com tudo que a gente foi vivendo aí nos últimos 20 anos, né, e tudo de forma muito acelerada, o foco virou totalmente para performance. Né? Então, a gente tira a importância do branding, da visão de longo prazo, né? A gente não está mais disposto a esperar certas coisas maturarem, né? E isso para marketing é muito puxado, porque né, tem investimentos em marketing que somente frequência e constância, né, que são capazes de trazer, mas enfim, né, isso está ali teoricamente na área de branding, e aí a gente vê o pêndulo vindo de forma muito forte para a parte de performance, né? Eu quero resultado já, eu quero resultado agora, se eu posso mensurar, né, cada vez mais a gente consegue mensurar com efetividade os investimentos, eu quero essa resposta para ontem, lugar onde a velocidade se torna mais importante do que a qualidade. E a cultura das startups, principalmente, né, que vieram com vários cases de sucesso, né, várias virando unicórnios, etc., começou a mostrar que velocidade talvez fosse mais importante do que a estratégia de longo prazo. E acho que ao longo dos últimos, 10, 15 anos, a gente foi vendo que não é bem assim também, que isso não se sustenta a longo prazo. Então, cada vez mais você tem que ter um mix, né? Você tem que ter, sim, uma visão e uma estratégia e uma paciência, que certas coisas do negócio vão demorar mais para maturar e você precisa, sim, ainda investir em branding, que o branding, ele tem um rastro, né, um lastro ali que acaba ajudando na performance, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que dar resultado para o negócio, a curto prazo, para que você consiga sobreviver no longo. E acho que o grande desafio está nesse equilíbrio. É você não ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você precisa desse mix. E por isso que eu digo tanto do repertório. Né? Eu acho que o repertório, ele te ajuda a enxergar melhor como equilibrar isso, né? Como equilibrar investimentos e formas de trabalhar a longo prazo com resultado de curto prazo. E aí, já falando nessa questão de resultado, né, eu queria até entender de você um pouquinho sobre uma coisa. O growth marketing, né, ele virou uma palavra-chave. Né? Então, mas muitas vezes isso é confundido com táticas ou foco exclusivo em performance. Né? Na sua visão, qual que é o verdadeiro papel do growth marketing em empresas que querem escalar com sustentabilidade? Eu acho que o grande papel é criar novas avenidas de negócio, na verdade. Não acho que como você falou, né? A gente não tem que ficar preocupado com a parte tática, com a parte operacional. Claro que ela é importante, né? Processos são importantes, eles ajudam você a ter velocidade, né, na hora de escalar. E não perder, né, o objetivo principal na hora de escalar, mas para mim o growth marketing ele tem mais a ver com olhar novas avenidas de negócio. Então, como dentro daquela estratégia de longo prazo que você fez, equilibrada com os seus objetivos de curto prazo, né, com os resultados de curto prazo de performance, como é que você consegue enxergar novas formas de agregar valor ao seu produto, à sua marca, ao seu serviço, ao seu app, que seja, que você consiga trazer isso e enxergar formas de agregar esse resultado mesmo, né? Então, você tem uma linha de crescimento principal dentro do seu negócio, mas você sempre tem a oportunidade de trazer algo incremental.
E para mim o growth marketing está muito mais ligado a essas novas avenidas e a esse incremental do que ser o norte principal. Então eu acho que quando você consegue enxergar o branding, né, como o que norteia a sua estratégia principal, né, de marca, e o growth como algo que vai agregando valor, você consegue fazer os dois andarem juntos. E assim, como que é essa questão de integrar os dados, né, tecnologia e comportamento do consumidor para a gente gerar resultado real? Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade, né, porque os números eles dizem muita coisa, né, os dados eles trazem muito insumo, mas é a nossa sensibilidade, né, a nossa experiência, de novo, o nosso repertório é que consegue dar condições para que a gente interprete os números e os dados da maneira correta. Porque o número por si só ele pode ser interpretado de N formas. Eu falo que, né, às vezes a gente, quando estava em bens de consumo, a gente brincava, né, que a gente podia montar pesquisas para comprovarem aquilo que a gente já queria dizer. Sem dúvida. Você conseguia movimentar uma pesquisa para que ela simplesmente afirmasse, né, consolidasse alguma coisa que você já tinha ali num feeling, né, numa sensibilidade. E eu não acredito nem só no feeling e nem só nos dados. Eu acho que uma coisa, de novo, complementa a outra, e é por isso que a troca é tão importante, a diversidade de pessoas numa equipe é tão importante, porque você traz essas lentes diferentes para interpretar os dados de uma forma sensível, né? E eu acho que os dados por si só, eles, né, se fosse assim, você botava tudo numa fórmula, os negócios estavam decolando, indo de vento em polpa, né? Por que você tem alguns negócios que decolam de fato de uma forma rápida, sustentável, e você tem outros negócios com baita potencial e que ficam pelo caminho? Eu acho que está justamente aí o pulo do gato. Né? E é que parece pouco objetivo, mas quando você tem a variedade de informação e o entendimento, né, de que o ser humano é um ser complexo, né, e que os dados nunca vão resolver toda essa complexidade, acho que quando você assume isso e tem mais clareza, você consegue fazer escolhas de negócio mais assertivas. Eu queria, assim, pensando em mitos e verdades, né, sobre branding e performance. Eu acho que tem um mito, né, de que hoje em dia com o digital, né, você tem que investir em performance para efetivamente conseguir resultado, e que o branding ele demora muito e ele, né, vai ser construído somente, né, com investimento ali de performance, que você não precisa gastar mais tanto com branding. Se você fizer uma boa gestão de performance, o branding ele vai ser construído ao longo dessa trajetória automaticamente. Isso eu acho que não é verdade, né? A gente, de novo, como ser humano, a gente precisa acreditar, e a marca ela precisa ter autenticidade, ela precisa ter reputação, ela precisa ter credibilidade. Isso só com performance você não constrói. Quando eu liderei no Match Group algumas das nossas marcas, né, assim que eu entrei, eu lembro que o direcional era a Tinder, a gente trabalha 80% branding, 20% performance, e Par Perfeito, que era uma outra marca do grupo, a gente faz exatamente o oposto. A gente bota mais dinheiro em performance e o branding ele vem naturalmente. Então a gente fazia alguns experimentos, apesar dos públicos-alvo serem bem diferentes, né? Mas o que a gente percebia é que quanto mais a gente botava energia, atenção e verba no branding, melhor a gente conseguia trabalhar performance, porque a gente acabava diminuindo o custo daquele lead que vem de uma forma mais orgânica, você não precisa ficar injetando dinheiro o tempo inteiro para alimentar, né, aquela base nova. Então, o que eu consegui ver, né, nessa experiência dentro do Match Group, lidando com marcas tão, né, com estratégias diferentes, era que, de novo, no fim é o equilíbrio entre as duas estratégias aqui dá certo. Quando a gente fazia esse mix, por exemplo, né, nesse case de Tinder, nesse case de Par Perfeito, a gente ia entendendo que dentro dos dois a gente precisava distribuir melhor a verba, a energia do time, a forma de trabalhar, e que isso aqui efetivamente fazia as duas marcas, né, conversarem com seus públicos de uma forma mais assertiva e trazer o resultado de uma maneira que não comprometesse a longevidade aí do negócio das marcas.
O que você falou é muito o que eu enxergo dentro da True Brand. A True Brand, a gente conversando antes, ela nasce exatamente para isso, para mostrar que, principalmente para essas médias e pequenas empresas, como você mesmo disse, eles estão sempre pensando em acelerar, no growth, enfim, que existe a necessidade, sim, de se vender, mas existe também essa questão de trabalhar a marca de uma forma coerente, para ter um casamento perfeito. Sim. Né? Então, isso é exatamente isso, o que você falou. Construção de marca exige isso. Né? Eu acho que o maior desafio hoje é que a nossa geração de profissionais, ela teve a oportunidade de vivenciar marcas sólidas, fortes, com muitos anos, né, e com essa estratégia de longo prazo, e as marcas de maior velocidade, né, e as estratégias de maior velocidade. A nova geração, ela está perdendo a oportunidade de experimentar esse tipo de negócio, né, porque meio que ele está acabando, sim, né, então está tendo pouca oportunidade e está aprendendo no erro, está aprendendo na marra. Né, então, de novo, aí vem a importância da diversidade no time. Se você tem uma diversidade de faixa etária, por exemplo, né, geracional, você consegue agregar conhecimentos de uma geração que viveu tipos diferentes de negócio e que consegue adaptar hoje a realidade tecnológica, aos avanços tecnológicos que a gente tem, ao mesmo tempo que você tem o olhar dessa geração mais nova, né, que vem trazendo uma nova forma de comunicar, mas, de novo, eu não acho que a estratégia ela muda. O que muda é a forma como a gente executa a parte mais tática da comunicação. Né? Mas, em termos de estratégia, eu não sinto tanta mudança de quando eu comecei minha carreira lá 25 anos atrás para agora. Eu acho que os fundamentos do marketing, né, da construção de marca, eles permanecem os mesmos. Para a gente fechar, assim, qual a dica, né, que a Eugênia, que como CMO e CEO, né, essa visão que você, né, passou aqui para a gente, qual a dica? Porque a gente vê muito hoje, né, gerentes de marketing, head de marketing, pessoas que querem ser um CMO e projetam, né, ser um CEO também. Então, você que passou por tudo, qual que é a dica que você leva para essas pessoas? Eu acho que a principal dica é: seja um eterno curioso. Seja uma pessoa que está sempre disposta a aprender, porque a gente está, né, o tempo inteiro precisando agregar novas coisas na nossa caixinha, né, novos conhecimentos na nossa caixinha. Eu acho que um CMO que ele precisa entender muito do comportamento, né, humano, e isso requer também um trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento grande. Então eu falaria assim, né, curiosidade, vontade constante de aprender, autoconhecimento, né, o self-awareness, que a gente chama, né, não usando um termo em inglês. Aí para complementar, mas nada mais é do que autodesenvolvimento, autoconhecimento, e esse aprendizado constante, né? Acho que a gente tem que estar sempre disposto a aprender, a saber que a gente não sabe tudo, e buscar aprender com as outras áreas, né? Trazer valor ao negócio, como eu disse. Então, você busca esse conhecimento, você busca esse aprendizado, mas você traduz ele na prática. Você faz com que o aprendizado ele mexa no ponteiro do negócio. Né? O aprender por aprender também, se você não aplicar, não adianta. Né? Então, eu sou muito a favor, né, da execução, né, da qualidade da execução. Acho que você tem que ter uma visão estratégica, você tem que saber gerenciar bem um quadro ali de performance, mas você precisa, além de tudo, tirar as ideias do papel. Né? Você precisa ser um profissional que faz acontecer, que faz a equipe se mobilizar, né, e fazer de fato, né? Eu acho que às vezes a diferença entre algumas empresas é que algumas executam, né, as empresas bem-sucedidas executam bem. Outras ficam no campo da imaginação, né, no campo das ideias, e não executam tão bem, né, e aí não adianta, você tem uma linda estratégia, uma linda visão, um lindo propósito, mas você não consegue fazer aquilo acontecer de fato, né, e eu acho que esse mix, né, de ter a visão e tirar as ideias do papel, né, é que faz a diferença. Então, minha recomendação para os CMOs, acho que é essa, assim, né, seja curioso, aprenda sempre, execute com maestria,
né? Seja preocupado em trazer as pessoas para a mesma visão, para o mesmo propósito e mostrar o quanto você agrega de valor ao negócio, né? Eu acho que é isso. Eu só para fechar, eu quero... Você falou muito em aprendizado e eu tive a oportunidade de novo, né, de trabalhar com você, e eu vi que agora você também fez com essa sua busca em aprender, você lança um livro. Sim. E isso deve ter sido um grande aprendizado para você também, né? Sim. Lançar um livro. Sim, que é um processo totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto, vivido, experimentado, mas de novo, acho que vem dessa curiosidade, né? No livro, claro, eu conto uma história, mas é uma curiosidade sobre o processo, né? Um processo de criação de um conteúdo num formato diferente para mim do que eu estava acostumada. Então, eu acho que essa adaptabilidade, a resiliência, a curiosidade, a vontade de estar sempre fazendo algo novo, isso faz com que a gente descubra novas avenidas de crescimento, né? Na nossa profissão também. A gente tem falado muito, né, sobre o futuro do trabalho, sobre o impacto de inteligência artificial, né, novos modelos, novas formas de atender. Antes você basicamente, né, ou trabalhava CLT, né, ou empreendia, ou era um autônomo, ou, né, abandonava o mercado de trabalho, né, formal ali. Assim. Então, hoje em dia não, hoje em dia você pode ter múltiplas profissões, múltiplas carreiras, né, até ao mesmo tempo, né, e com formatos diferentes. Então tem sido um exercício bacana que eu tenho descoberto, assim, além da minha vida de executiva, eu posso ser escritora, eu posso ser mentora, eu posso ser aprendiz, voltar para uma sala de aula e aprender, né? Então eu acho que o futuro do trabalho vai ser muito sobre isso, né? Sobre a gente entender um papel mais múltiplo, mais plural, né? Claro que a gente sempre vai ter um que a gente se identifica mais do que o outro, que nos deixa mais plenos e realizados Sim. do que o outro, mas poder testar essas novas avenidas de crescimento profissional, também a gente vai conseguir trazer isso para o negócio, né? Que é o incremental que eu falo, né? Você tem uma via principal, mas você tem os incrementais, né? No marketing é assim, na nossa carreira é assim também. Eu acho que assim, é o que você falou, né? No nosso papo inteiro você falou muito sobre aprendizado, diversidade, cultura, posicionamento, né, propósito. Então, eu acho que esse seu fechamento mostra como não só uma pessoa de marketing, mas um executivo, um pequeno, médio e grande empreendedor, ele deve olhar para o todo, né? A gente está falando do todo, né? Então, o negócio ele precisa ter seu propósito, ele tem seu objetivo, mas ele precisa ter o seu propósito, precisa ter suas regras, precisa olhar para as pessoas. Acho que isso é o grande... E é uma visão cada vez mais integrada, né? E entender, né? Antes a gente trabalhava muito em silos, né? Silos. E cada vez menos, né? Cada vez mais a gente precisa de pessoas que dominem técnicas diferentes, aprendizados diferentes. Eu acho que, de novo, isso aqui enriquece a gente pessoalmente e profissionalmente e enriquece as empresas, de fato. Sem dúvida. Eugênia, eu realmente, você sabe o quanto, né, o qual eu te admiro. Tive a oportunidade de trabalhar com você há um bom tempo atrás, né? E quando eu fiz esse convite, né, você foi extremamente generosa comigo em aceitar. Eu falei, como você me recebeu bem na empresa que a gente passou juntas. Você já estava naquele cargo, eu estava chegando naquele cargo, e como você foi generosa comigo. Eu te falei isso, né? Então eu gosto de deixar isso gravado, porque realmente eu te admiro como profissional. E assim, foi ótimo esse papo. Que bom que a gente conseguiu vir para o Rio para gravar com você. Sim.
E obrigada. Só tenho Imagina, eu que agradeço. Obrigada. E eu digo, é fácil ser generosa com alguém que vem já com talento, que vem com vontade, com energia boa, né? Eu acredito muito nisso, né? Da gente fazer as coisas com alma mesmo, né? Com verdade, com dedicação, acreditando que aquilo vai dar certo e inspirando as pessoas também a fazerem o mesmo, né? Acreditarem nelas também, nos talentos delas. Então, que bom que a gente lá atrás, né, teve essa oportunidade de trabalhar juntas e que agora a gente pode trocar de uma outra forma também e continuar acrescentando uma na vida da outra. Obrigada mesmo. E hoje a gente fecha o nosso episódio do True Connection, né, com essa mulher inspiradora e talentosíssima, né? Obrigada, Eugênia, por essa conversa. Obrigada a todos que nos ouviram. Esse foi mais um episódio do True Connection, gravado diretamente do Rio de Janeiro, com uma líder que é referência em growth e branding no Brasil e na América Latina. Até o próximo episódio.